Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira
Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, bom dia, todas as glórias do Srila Prabhupada, Ramanti Devidasi, reverências, Adilila Devidasi, reverências, ex-com Rio de Janeiro, reverências, Haribol. Sigamos então com a leitura do Srimad Bhagavatam. É o canto 3, capítulo 24, verso 35. Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, bom dia, Sundarangi, Hare Krishna, reverências, Adi Lila.
Haribol, reverências. Então, novamente é o canto 3, capítulo 24. O título do capítulo é A Renúncia de Kardama Muni. É o verso número 35. O sânscrito é o seguinte: Shri Bhagavan Nuvacha Maya Proktam Hilokasya Pramanam Satyalaukike Athajani Maya Tubhyam Jadavocham Ritam Mune. Shri Bhagavan Nuvacha Maya Proktam Hilokasya Pramanam Satyalaukike Athajani Maya Tubhyam Jadavocham Ritam Mune. A tradução das palavras. Shri Bhagavan Uvacha, a suprema personalidade de Deus, disse: Maya, por mim, Proktam, falado, Ri, de fato, Lokasya, para a população, Pramanam, autoridade, Satya, falado na escritura, Laukiki, e coloquialmente, Atha, portanto, Ajani, houve nascimento, Maya, por mim, Tubhyam, a ti, Yat, aquilo que, Avocham, eu disse, Ritam, verdade, Muni, ó sábio. Tradução. A personalidade de Deus, Kapila, disse: tudo o que eu falo, quer diretamente, quer nas Escrituras, é autorizado sob todos os aspectos para a população do mundo. Ó Muni, porque eu te disse antes que me tornaria teu filho, desci para cumprir esta promessa. Eu vou repetir. A personalidade de Deus, Kapila, disse: tudo o que eu falo, quer diretamente, quer nas Escrituras, é autorizado sob todos os aspectos para a população do mundo. Ó Muni, porque eu te disse antes que me tornaria teu filho, desci para cumprir esta promessa. Significado de Srila Prabhupada. Kardama Muni estava prestes a deixar a família para ocupar-se inteiramente a serviço do Senhor. Mas, uma vez que ele sabia que o próprio Senhor, como Kapila, nascera em seu lar, como seu próprio filho, por que ele estava se preparando para deixar o lar em busca da autorrealização ou da compreensão de Deus? Se o próprio Deus estava presente em seu lar, por que deveria ele deixar o lar? Sem dúvida,
pode ser que alguém faça esta pergunta. Mas aqui se diz que tudo o que se fala nos Vedas e tudo o que se pratica de acordo com os preceitos dos Vedas deve ser aceito como autorizado pela sociedade. A autoridade védica diz que o chefe de família deve deixar o lar após os 50 anos. Panchashurdhvam vanam vrajet. O homem deve deixar sua vida familiar e entrar na floresta após os 50 anos. Esta é uma afirmação autorizada dos Vedas, baseada na divisão da vida social em 4 ramos de atividades: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Kardama Muni praticou yoga muito rigidamente como Brahmachari antes de seu casamento e tornou-se tão poderoso e alcançou tanto poder místico que seu pai, Brahma, mandou-o casar-se e gerar filhos como chefe de família. Kardama, portanto, fê-lo. Ele gerou 9 boas filhas e um filho, Kapila Muni. E assim seu dever doméstico também foi muito bem executado. Ou seja, ele passou com êxito pela fase anterior de Brahmacharya e agora vemos também o êxito de Kardama Muni como chefe de família. Agora, seu dever era partir. Muito embora ele tivesse a suprema personalidade de Deus como seu filho, ele tinha que respeitar a autoridade dos Vedas. Esta é uma lição importantíssima. Mesmo que alguém tenha Deus em seu lar, como seu filho, ainda assim, ele deve seguir os preceitos védicos. Afirma-se que Mahajano Jainagata Sapantha deve-se trilhar o caminho seguido pelas grandes autoridades. O exemplo de Kardama Muni é muito instrutivo, pois apesar de ter a suprema personalidade de Deus como seu filho, ele deixou o lar simplesmente para obedecer à autoridade do preceito védico. Kardama Muni estabelece aqui o principal objetivo de ter deixado o lar. Ou seja, ao viajar por todo o mundo como mendicante, ele lembrar-se-ia sempre da suprema personalidade de Deus dentro de seu coração e desse modo livrar-se-ia de todas as ansiedades da existência material. Nesta era de Kali Yuga, sannyasa é proibida, porque todas as pessoas desta era são shudras e não podem seguir as regras e regulações da vida de sannyasa. Observa-se comumente que os ditos sannyasis são viciados em disparates, mesmo o de ter relações secretas com mulheres. Esta é a abominável situação desta era. Embora se vistam como sannyasis,
nem assim podem livrar-se dos 4 princípios da vida pecaminosa, a saber, vida sexual ilícita, consumo de carne, intoxicação e jogos. Uma vez que não estão livres desses 4 princípios, eles enganam o público, fazendo-se passar por swamis. O preceito para Kali Yuga é que ninguém deve aceitar sannyasa. Evidentemente, aqueles que seguem as regras e regulações, de fato, devem tomar sannyasa. Geralmente, no entanto, as pessoas são incapazes de aceitar a vida de sannyasa. E por isso, Chaitanya Mahaprabhu enfatizava: Kalo nastyeva gatiranyatha. Nesta era, não há outra alternativa. Não há outra alternativa, não há outra alternativa, além de cantar o santo nome do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. O principal objetivo da vida de sannyasa é viver constantemente na companhia do Senhor Supremo. Seja por pensar nele dentro do coração, ou por ouvir sobre ele através da recepção auditiva. Nesta era, ouvir é mais importante do que pensar. Vou repetir isso. Nessa era, ouvir é mais importante do que pensar. Porque nosso pensamento pode ser perturbado pela agitação mental. Mas, se nos concentrarmos em ouvir, seremos forçados a associar-nos com a vibração sonora de Krishna. Krishna e a vibração sonora. Krishna, está entre aspas, não são diferentes. Krishna e a vibração sonora Krishna não são diferentes. Assim, se alguém vibrar bem alto, Hare Krishna, será capaz de pensar em Krishna imediatamente. Este processo de cantar é o melhor processo de autorrealização nesta era. E por isso, o Senhor Chaitanya o pregou tão bem para o benefício de toda a humanidade. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini.
Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribol. Então vamos procurar conversar um pouco sobre esse verso. Eu vou repetir. Shri Bhagavan Uvacha Maya Proktam Hilokasya Pramanam Satyalokike Atajani Mayatu Bhyam Jat Avocham Ritan Muni. A personalidade de Deus, Kapila, disse: tudo que eu falo, quer diretamente, quer nas escrituras, é autorizado sob todos os aspectos para a população do mundo. Ó Muni, porque eu te disse antes que me tornaria teu filho, desci para cumprir esta promessa. Bom, estamos agora ouvindo sobre mais um encontro do grandioso Kardama Muni com a personalidade de Deus. Anteriormente, Kardama Muni também obteve essa bênção de conversar com o Senhor, que o prometeu como vir como seu filho. Então aqui nesse verso nós estamos ouvindo o próprio Senhor falar e lembrar da promessa que fez a Kardama Muni e dizer: eu vim para cumprir minha promessa. É muito curioso, não é? Eu cerquei aqui. Só um instante. Ainda nesse canto, no capítulo 21, nós estamos agora no capítulo 24, não é? Mas no capítulo 21, o título do capítulo é Conversa entre Manu e Kardama Muni. Numa seção desse capítulo, numa parte desse capítulo, então Kardama Muni conversa com o Senhor, que diz para ele: ó grande sábio, eu manifestarei minha própria porção plenária através de tua esposa Devahuti.
juntamente com tuas 9 filhas, e ensiná-la-ei o sistema de filosofia que trata dos princípios ou categorias fundamentais. Então, anteriormente, o Senhor falou dessa maneira para Kardama Muni: eu manifestarei minha própria porção plenária através de tua esposa Devahuti. E aqui ele predisse, nesse verso, que apareceria sob sua encarnação como Kapila Deva e propagaria a filosofia Sankhya. Srila Prabhupada diz que essa filosofia, a filosofia Sankhya, é muito famosa no mundo. Porém, propagada por outro Kapila Deva. Mas essa filosofia Sankhya é diferente da Sankhya que foi exposta pelo próprio Senhor. Há 2 tipos de filosofia Sankhya. Uma é a filosofia Sankhya ateísta e a outra é a filosofia Sankhya teísta. A Sankhya propagada por Kapila Deva, filho de Devahuti, naturalmente, é a Sankhya teísta. Então aqui nesse significado, Prabhupada fala sobre as manifestações diferentes do Senhor. Ele é um só, mas transforma-se em muitos. Ele se divide em 2 expansões diferentes, uma chamada Kala e outra Vibhinamsha. As entidades vivas comuns chamam-se expansões Vibhinamsha. E as ilimitadas expansões de Vishnu Tattva, tais como Vamana, Govinda, Narayana, Pradyumna, Vasudeva e Ananta, chamam-se Swamsha Kala. Swamsha refere-se a uma expansão direta, e Kala denota uma expansão da expansão do Senhor original. Baladeva é uma expansão de Krishna, e a expansão seguinte, a de Baladeva, é Sankarshana. Assim, Sankarshana é Kala, mas Baladeva é Swamsha. Não há, entretanto, diferença entre eles. Isto é muito bem explicado no Brahma Samhita. Então aqui Prabhupada fala sobre questões técnicas das expansões do Senhor. Mas o que eu queria realmente frisar nesse verso do capítulo 21 é a promessa do Senhor a Kardama Muni, e nesse verso de hoje ele está dizendo ó Muni, porque eu te disse antes que me tornaria teu filho, desci para cumprir esta promessa. No início do verso, também o Senhor Kapila afirma o seguinte: tudo que eu falo, quer diretamente, quer nas Escrituras, é autorizado sob todos os aspectos para a população do mundo. Ou seja, a fala do Senhor é transcendental, não existe mácula na fala do Senhor. E essa fala em si é autoridade para o mundo. O mundo recebe essa fala e, com o passar do tempo, existe uma tendência a se esquecer as orientações do Senhor. Então ele retorna e restabelece a verdade.
Então aqui ele está dizendo, tudo que eu falo, quer diretamente, quer nas escrituras, é autorizado sob todos os aspectos. O texto, o verso em sânscrito começa com as palavras Shri Bhagavan Uvacha. No Bhagavad Gita também nós ouvimos várias vezes essa frase, Shri Bhagavan Uvacha. Então, Senhor, é Bhagavan. Bhagavan é uma palavra composta. Bhaga significa opulências, coisas que atraem, como beleza. Onde houver beleza, ficamos atraídos. Força, conhecimento, fama, riqueza, renúncia. Tudo isso é Bhaga. Então, Bhagavan significa o possuidor de ilimitada beleza, ilimitado conhecimento, ilimitada fama, ilimitada riqueza e assim por diante. E esse Bhagavan, Shri Bhagavan, que está além do controle rigoroso da energia material nessa existência. Ele é o Senhor da energia material. Como ele próprio diz em Bhagavad Gita, Mama Maya Duratyaya. Ele está acima de Maya, que é a sua energia. Devi Isha Gunamai Mama Maya Duratyaya. E este Bhagavan está agora pronunciando palavras, e ele próprio afirma que tudo que eu falo, quer diretamente, quer nas escrituras, é autorizado sob todos os aspectos para a população do mundo. Então essa personalidade, imagine, ali apareceu como filho de Kardama Muni. Isso é realmente impressionante. Não podemos nem mesmo imaginar a posição exaltada de Kardama Muni, de Vahuti, né? Então ele está aqui, ele está falando diante de Kardama Muni, explicando, Muni, eu disse para você que viria, me tornaria seu filho, então eu desci para fazer o que eu prometi, para cumprir essa promessa. Krishna faz muitas promessas em Bhagavad Gita e devemos entender. Como, por exemplo, ele diz: se você pensa em mim sempre, pense sempre em mim. Manmana bhavamad bharto majajima namasku. Torne-se meu devoto, adore-me, ofereça-me suas homenagens. Dessa forma você virá a mim, eu prometo isso para você. Então, essa verdade suprema, verdade absoluta, faz promessas. E ele, de fato, cumpre suas promessas. E esse mesmo Senhor vem agora nessa era de Kali
e abençoa o mundo inteiro com um processo de autorrealização, como foi falado aqui no final do significado de Prabhupada. Nessa era, ouvir é mais importante do que pensar, porque nosso pensamento pode ser perturbado pela agitação mental. Mas se nos concentrarmos em ouvir, seremos forçados a associar-nos com a vibração sonora de Krishna. E a vibração sonora, Krishna e o próprio Krishna não são diferentes. Assim, se alguém vibrar bem alto, Hare Krishna, será capaz de pensar em Krishna imediatamente. Este processo de cantar é o melhor processo de autorrealização nessa era. Há uma promessa aqui também. Se aceitarmos o processo de associação com a vibração sonora do nome de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Certamente alcançaremos a perfeição da vida, autorrealização. E devemos tirar todo o proveito dessa oportunidade, né? Então esse mesmo Senhor, né, que está vindo de muitas maneiras nessa existência, com planos inusitados e maravilhosos para nos salvar, não é? Aqui tem algumas coisas interessantes, eu vou voltar aqui a passar pelo significado de Prabhupada. Uma coisa curiosa nessa passagem aqui, que Prabhupada também deixa bem evidente em seu significado, é o fato de Kardama Muni estava prestes a deixar sua família para ocupar-se inteiramente a serviço do Senhor. Porém, uma vez que ele sabia que o próprio Senhor, seja a meta de sua vida, não é? Acabara de nascer ali em seu lar, como seu próprio filho. Então, por que ele estava se preparando para deixar o lar em busca da autorrealização ou da compreensão de Deus? É algo realmente curioso, não é? Ora, Kardama Muni tinha ali o próprio Senhor como seu filho. Qual o sentido de renunciar o lar, aquele ambiente em que o Senhor se fez presente? Qual o sentido disso? Então é interessante que a gente acompanhe mais uma vez a explicação de Srila Prabhupada sobre esse ponto específico, não é? Se o próprio Deus estava presente em seu lar, por que deveria ele deixar o lar? Sem dúvida. Pode ser que alguém faça essa pergunta, sim. Mas aqui se diz que tudo o que se fala nos Vedas, aqui Prabhupada traz a importância da autoridade dos Vedas. Tudo o que se fala nos Vedas e tudo o que se pratica de acordo com os preceitos dos Vedas deve ser aceito como autorizado pela sociedade.
A autoridade védica diz... Então aqui, o que a autoridade védica traz, prescreve para o chefe de família? O chefe de família deve deixar o lar após os 50 anos. Panchashordvam vanam brajet. O homem deve deixar sua família e entrar na floresta após os 50 anos. Essa é uma afirmação autorizada dos Vedas, baseada na divisão da vida social em 4 ramos de atividades, ou seja, essa divisão que conhecemos, que é o Varnashram Dharma, são os ashrams de Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Kardama Muni praticou o yoga muito rigidamente como Brahmachari antes de seu casamento e tornou-se tão, ou seja, ele cumpriu essa primeira etapa muito bem, e ele tornou-se tão poderoso com as austeridades e com a sua prática estrita de vida de Brahmachari, que o seu pai, o Senhor Brahma, mandou-o casar-se e gerar filhos como chefe de família. Kardama Muni, portanto, fez isso. Ele gerou 9 boas filhas e um único filho, Kapila Muni. E assim seu dever doméstico também foi muito bem executado, ou seja, essa segunda etapa, né, que é o Grihastha Ashram, foi perfeitamente bem executado por Kardama Muni. Segundo a autoridade dos Vedas, ele vem seguindo os preceitos apropriadamente. Agora, seu dever era partir. Muito embora ele tivesse a suprema personalidade de Deus como seu filho, ele tinha que respeitar a autoridade dos Vedas. Aqui a explicação sobre o porquê da partida de Kardama Muni de seu lar, mesmo que esse lar estivesse agora nele, o Senhor tenha aparecido. Aqui Prabhupada diz o seguinte, ele tinha que respeitar a autoridade dos Vedas. Esta é uma lição importantíssima. Prabhupada põe aqui em relevo a importância dessa lição específica. Mesmo que alguém tenha Deus em seu lar como seu filho, que era o caso aqui de Kardama Muni, ainda assim ele deve seguir os preceitos védicos. Afirma-se que Mahajano Jainagata Sapantha deve-se trilhar o caminho seguido pelas grandes autoridades. Esse exemplo era necessário para o mundo. O exemplo de Kardama Muni é muito instrutivo, pois apesar de ter a suprema personalidade de Deus como seu filho, ele deixou o lar. Parece até contraditório, não? Ele deixou o lar simplesmente para obedecer à autoridade do preceito védico. Kardama Muni estabeleceu aqui o principal objetivo de ter deixado o lar. Ou seja, qual foi o objetivo estabelecido por Kardama Muni? Ao viajar por todo o mundo como mendicante, ele lembrar-se-ia sempre da suprema personalidade de Deus dentro de seu coração e, desse modo, livrar-se-ia de todas as ansiedades da existência material.
Prabhupada cita isso como sendo o principal objetivo de Kardama Muni ao deixar o lar. É manter a lembrança constante do Senhor, ou da Suprema Personalidade de Deus, dentro do coração. Porque isso certamente o livrou, né, como vamos ver adiante, de todas as ansiedades da existência material. Como nós ouvimos sempre nas cerimônias de iniciação, em Agnihotra, né? Esse famoso verso Om apavitra pavitruva sarva vastangatopiva yat smarit, a lembrança yat smarit pundarikaksham, do Senhor, né? que possui olhos lindos semelhantes ao lótus. Sabahya abhyantara shuti, purifica, aquele que lembra tanto interna como externamente. E essa lembrança é recomendada para qualquer pessoa, esteja ela em qualquer situação na existência. Esteja purificada por alguma razão, ou no estado puro, no estado impuro, não importa a condição dela na existência material, seja educada ou não, seja abastada, seja pobre, esteja saudável, não importa. Não é? Ela deve, se ela lembra Yat Smarit Pundarik, do Senhor, de olhos de lótus, ela purifica-se tanto interna quanto externamente. Então essa lembrança é um fundamento, é fundamental. E aqui Kardama Muni estabeleceu esse seu exemplo. Ele saiu do lar e viajou pelo mundo sempre lembrando da Suprema Personalidade de Deus que está no coração. E isso o purificou de todas as ansiedades da existência material. Esse mundo material é um lugar de ansiedades constantes. Mas a associação com o Senhor nos leva para além dos limites desse mundo de ansiedades. Vaikunta significa um lugar sem ansiedades. A associação com o Senhor nos transfere para uma plataforma onde não existe ansiedade. Imagine. Então, continuando aqui, nessa era de Kali Yuga, o Prabhupada segue a explicação. Ele diz algo também curioso, não é? Nessa era de Kali Yuga, sannyasa é proibida, porque todas as pessoas dessa era são shudras e não podem seguir as regras e regulações da vida de sannyasa. Mas vemos que adiante, Prabhupada diz, porém aqueles que seguem, ou seja, alguns poucos vão seguir. Esses que seguem podem tomar sannyasa. Ele diz que, em termos gerais, sannyasa é proibida, não é? Por conta da incapacidade do habitante de Kali Yuga em seguir as regras e regulações da ordem de sannyasa. Então aqui observa-se comumente que os ditos sannyasis são viciados em disparates. Então aqui Prabhupada está trazendo a condição caída daqueles que não têm força para seguir as regras e regulações
da vida de sannyasi ainda assim aceitam sannyasi. Então observa-se comumente que os ditos sannyasis são viciados em disparates, mesmo o de ter relações secretas com mulheres. Esta é a abominável situação desta era. Embora se vistam como sannyasis, nem assim podem livrar-se dos 4 princípios da vida pecaminosa. A saber, isso nós, quando aceitamos o abrigo da ISKCON, criada por Srila Prabhupada, então fazemos uma promessa, que é exatamente evitar os 4 princípios da vida pecaminosa. Que é a vida sexual ilícita, o consumo de carne, a intoxicação e os jogos. Então, no momento da iniciação, há uma promessa, uma promessa do discípulo para o Guru de evitar essas atividades. Assim, nós vamos tornar firmes os pilares da religião, que é a compaixão, a austeridade, a limpeza e a veracidade. Uma vez que não estão livres desses 4 princípios, essas pessoas, mesmo estando sujeitos, estando entregues a esses princípios, aceitam a ordem de sannyasa. Então, o que acontece? Eles enganam o público, fazendo-se passar por swamis. O preceito para Kali Yuga é que ninguém deve aceitar sannyasa. Evidentemente, aí Prabhupada diz aqui, aqueles que seguem as regras e regulações, de fato, devem tomar sannyasa. Geralmente, no entanto, as pessoas são incapazes de aceitar a vida de sannyasa. E por isso Chaitanya Mahaprabhu enfatizava. Então aqui, Prabhupada traz a orientação de Chaitanya Mahaprabhu para essa era. Chaitanya Mahaprabhu costumava cantar bem alto nas ruas esse verso do Brihanaradiya Purana: Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama, Eva Kevalo, Kalo Nastiva, 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 Gatiranyata. Verso famosíssimo. Então aqui Chaitanya Mahaprabhu dizia, ele enfatizava: Kalo Nastiva, 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 Gatiranyata. Nessa era não há outra alternativa, não há outra alternativa, não há outra alternativa. 3 vezes. A maneira apropriada para lidar com os habitantes da Kali Yuga, que têm a dificuldade de entender uma mensagem, então você tem que repetir a mensagem. Então aqui a própria Escritura repete 3 vezes. Nastyeva, 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 não há outro meio, não há outro meio, não há outro meio de se alcançar a autorrealização. Não há outra alternativa, além de cantar o santo nome do Senhor. De cantar o santo nome, de cantar o santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. O principal objetivo da vida de sannyasa é viver constantemente na companhia do Senhor Supremo. Aqui, Prabhupada fala abertamente sobre qual a meta principal. O principal objetivo da vida de sannyasa é viver constantemente, que ele diz, na companhia do Senhor Supremo, seja por pensar nele dentro do coração ou por ouvir sobre ele através da recepção auditiva. Nesta era, ouvir é mais importante do que pensar. Então, Shravana,
é muito importante. Nos princípios, nos 9 processos de serviço devocional, esse processo é muito importante. Shravana, ouvir. Quem ouve bem, vai falar bem. Não é? E nós também podemos lembrar da história de Srila Prabhupada, como ele se destaca logo no início, quando ele ia ouvir as palestras, as aulas de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Então ele foi reconhecido rapidamente por sua qualidade especial como um ouvinte exemplar, não? Então ouvir é muito importante. Aqui diz, nessa era ouvir é mais importante do que pensar, porque o nosso pensamento pode ser perturbado pela agitação mental. Aqui é a explicação. Nosso pensamento pode ser perturbado pela agitação mental. Sabemos que a mente é turbulenta, obstinada, muito, como Arjuna diz, muito forte, é muito difícil mantê-la fixa. Mas se nos concentrarmos em ouvir, seremos forçados a associar-nos. Seremos forçados a... Houve uma pausa aqui eu espero que dê para concluir agora, tá? Já estou concluindo. Então, se nos concentrarmos em ouvir, seremos forçados a associar-nos com a vibração sonora de Krishna. Então, quando cantamos, de fato, estamos forçando nossa mente a associar-nos com a vibração Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna e a vibração sonora Krishna não são diferentes. Isso significa vida absoluta, né? Um mundo absoluto. Não há diferença entre o nome e o nomeado. Né? Então, Krishna e seu nome não são diferentes. Assim, se alguém vibrar bem alto, Hare Krishna, será capaz de pensar em Krishna imediatamente. Esse processo de cantar é o melhor processo de autorrealização nesta era. E por isso, o Senhor Chaitanya o pregou tão bem, para o benefício de toda a humanidade. Esse foi assim, o significado maravilhoso de Srila Prabhupada sobre esse verso. Eu vou ler o verso mais uma vez. Só um instante. Eu estava falando sobre... desculpem, foi uma ligação aqui. Acho que eu me perdi no que eu falava anteriormente. Mas, sim, um significado espetacular de Srila Prabhupada sobre esse verso. Deixa-me ver se tem aqui algum comentário. De Lila Devidasi, Hare Krishna, ISKCON, Sundarangi, Otávio, Haribol, Adilila. Eu não estou vendo os outros comentários. Aqui tem. Como nós devemos, Sundarangi, como nós, devotos ocidentais brasileiros, podemos seguir este exemplo de Kapila Deva e assim obedecermos os preceitos védicos. Como vimos aqui, se nos concentrarmos em seguir Sri Chaitanya Mahaprabhu, naturalmente estaremos seguindo também o Senhor Kapila, porque Sri Chaitanya Mahaprabhu não é diferente dele. Sri Chaitanya Mahaprabhu chegou bem próximo de nós. Então,
suas orientações estão muito adequadas para a nossa condição. Então, devemos seguir o Senhor Chaitanya. Seguindo o Senhor Chaitanya, certamente estaremos seguindo, vamos obter o mesmo resultado que obteríamos seguindo o Senhor Kapila na época que ele, assim, naquela situação. É isso que eu teria a dizer agora. Então, cantando Hare Krishna, que é a ordem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, atingiremos o resultado, o melhor resultado possível. Espero ter respondido, Sundarangi. Deixa-me ver. ISKCON Rio de Janeiro. Parece que nessa era esse preceito está sendo contemporizado e adaptado, até porque, como foi dito no significado, em Kali Yuga todos são Shudras. Vimos que no significado, embora Prabhupada tenha generalizado, tenha dito que ele trouxe a informação de Sri Chaitanya Mahaprabhu que desautoriza sannyasa para essa era. Mas pelo que vimos no significado, aqueles que não conseguem seguir as regras, então não devem tomar sannyasa. Mas pelo que entendemos, parece que alguns poucos conseguem seguir as regras. E Prabhupada diz que esses devem tomar sannyasa. Se nós voltarmos ao significado, vamos ver isso. Desculpe o engano, o exemplo de Kardama Muni, esse que tem ensinado o trajeto dos Varna Ashrams. O exemplo de Kardama entendi. Não as orientações específicas de Kapila, mas o exemplo de Kardama Muni. Estabelecer o sistema de Varna e Ashram nesta era não é uma tarefa. Embora esse sistema seja natural, orgânico, criado pelo próprio Deus, Kali Yuga Kali Yuga exibe uma malha de atividades e de muito diferente, por exemplo, da época onde facilmente você poderia ver as atividades de cada ashram de forma muito clara. Também nesta era, como é enfatizado, não é? Devemos, em qualquer posição que imaginemos que possamos estar dentro do Varnashram, existe um dever específico para todos. E esse dever, se esse dever é cumprido, então devemos ficar tranquilos e não, digamos, nos preocuparmos tanto em seguir à risca todas as etapas seguidas por Kardama Muni. Estamos em Kali Yuga. Desculpem. Minhas reverências. Parece que nessa era o preceito está sendo contemporizado e adaptado. Também a ISKCON Rio aqui, acho que o Prabhupada Vyoma está
que esse preceito ele está sendo adaptado, não é? para a nossa situação. Bom, eu acho que é isso. Eu não estou conseguindo, desculpe, mas acho que dentre as 4 regras, talvez a mais difícil, ou as mais difíceis, são ainda mais quando aplicadas a um jovem de 16 ou 18 anos. Para os adultos. Oh, meu Deus. É porque, desculpem aqui, é que quando eu rolo, os comentários voltam. Eu não consigo ler todos. Aí, voltando ao meu primeiro comentário, acho que faltou eu procurar pela live no Instagram. Não consegui ler completo o seu comentário, Carlos Alexandre, mas... tá aqui. Você disse que as regras aplicadas a um jovem de 16 ou 18 anos parece difícil. Para os adultos, o casamento, por exemplo, é muito fácil seguir os primeiros... seguir os princípios. Recebi o nome espiritual, fiz curso de iniciação, mas não peguei diploma, e isso não importa agora. O fato de se casar aos 50, eu sinceramente acho essa idade muito pequena e não vejo restrições. Eu mesmo tenho quase isso e não me vejo nem um pouco velho. É um fato que em Kali Yuga vamos ver muita coisa assim acontecendo. Independente de qualquer coisa, se pudermos dar atenção à orientação de Sri Chaitanya Mahaprabhu e nos associarmos com esse nome de Krishna, com essa vibração sonora, limparemos nosso coração e poderemos enxergar, ver as coisas como devem ser vistas, do nosso próprio ponto, da nossa própria posição. Nós vamos ver o caminho apropriado a seguir. Então, Krishna está no coração de todos. Cada caso, embora seja um caso à parte, mas todos virão... todos poderão ver o caminho apropriado para si mesmo, e o caminho perfeito, associando-se com esse santo nome de Krishna. Tá? É muito difícil nos comparar a nossa condição hoje com a condição, por exemplo, de Kardama Muni. Na verdade, é impraticável, é uma comparação que não é possível, né? Mas podemos alcançar o mesmo resultado que Kardama Muni se aceitamos o abrigo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada Ki Jai. Mas, por exemplo, eu tenho mais de 50 anos e meu marido também. Vamos deixá-lo lá. Aqui é Sundarangi falando. Quando há a consciência de Krishna, não há necessidade. Podemos cumprir nossa missão e agradar o mestre, satisfazer o desejo do mestre espiritual dentro de nossa condição, dentro de nossas condições nesse mundo. Agora pode ser
um problema, né? Eu não diria, Sundarang, que vocês deveriam deixar lá, mas esse tipo de decisão é uma decisão que deve ser, é uma decisão séria, que deve ser acompanhada apropriadamente pelo próprio mestre espiritual. E em muitos casos é muito mais importante se manter no lar praticando a consciência de Krishna, do que assumir uma posição que depois ela não vai se sustentar. Então isso é algo que tem que ser visto com muito cuidado, com o acompanhamento do mestre espiritual. Por isso temos um mestre espiritual, e uma mudança dessa natureza requer, sem dúvida, um olhar do Guru. Tanto Kapila, Rio de Janeiro diz Cisco, tanto Kapila Deva quanto Sri Chaitanya Mahaprabhu são Yuga Avataras, e ambos estabeleceram um método diferente para a autorrealização. Kapila Deva, filosofia Sankhya, e o Sr. Chaitanya, Harinam Sankirtan. Isso aqui, uma explicação, não é bem clara, da ISKCON Rio. Tá? Lemos sobre Kapila Deva, sobre Kardama Muni e seus deveres específicos para aquela condição. E estamos agora na Kali Yuga, e próximo a nós está Sri Chaitanya Mahaprabhu com toda a sua orientação. Então aqui, não é, a ISKCON Rio deixou bem claro. Agora Kapila Deva, que é o próprio Krishna, que o Senhor Kapila vem como o Senhor Chaitanya e deixa para nós sua orientação específica, que é o Harinam Sankirtan. Se a Sundarang deixar o lar, não haverá mais lapidar. Tá vendo, Sundarang? Aqui você tem respostas. Tá. Bom, eu vou pedir licença para vocês hoje, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um aluno aqui me aguardando. Eu vou ficar devendo a música. Eu acho que eu posso tocar Hare Krishna bem rápido, para a gente finalizar, tá bom? Os nomes de Krishna. Madana, Mohana, Murari. Madana, Mohana, Murari. Haribo, 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 Haribo. Reverências a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de todos vocês. Um excelente dia. Srila Prabhupada Ki Jai.